E aí, meus caros, tudo bem, né? Vamos falar do Bolsonaro inelegível por 8 anos, né? Por 4 votos a 1 até o momento, já não dá mais para o Bolsonaro, já era, né? Ele não vai poder disputar as próximas duas eleições. Galera, era meio óbvio que isso podia acontecer, porque ele, digamos assim, que o sistema engoliu ele, tá? Não havia muito o que fazer. Ele teve a oportunidade dele e ele desperdiçou. Ele não escutou o professor Olavo de Carvalho e os seus inimigos, na primeira oportunidade, aproveitaram para trucidar ele. Então, isso aí é um fato que iria acontecer. Claro que foi avisado, mas, digamos assim, ele não preferiu escutar, mas está tudo bem. Agora ele que lide com as consequências, né? Porque ele tinha um capital político que ele jogou no lixo. Este é o fato que ele jogou no lixo todo esse capital. Tá? Ele não pôde, quanto presidente, combater o adversário que era a esquerda. E a esquerda, ela não se furtou em tentar acabar com a imagem dele, tá? Então, tudo que está acontecendo, de certa forma, é de própria responsabilidade do próprio Bolsonaro. Não há muito que debater em relação a isso. Ele mesmo cavou a própria cova quando preferiu escutar pessoas erradas e agir da maneira errada enquanto ele foi presidente. E agora não há nada a ser feito. Agora, de fato, para quem está achando bom, o pessoal da esquerda tá achando bom, vai lembrar que o Bolsonaro foi o principal cabo eleitoral do Lula. Que muitas pessoas apoiaram o Lula por raiva do Bolsonaro. Se não tiver mais a figura do Bolsonaro ou do bolsonarismo como oposição ao petismo, não vai fazer sentido muitos continuarem apoiando Lula, tá? Porque como o Bolsonaro virou aquela imagem do fascismo, da ameaça à democracia e tudo mais, já não tem isso no pessoal do PT. O pessoal do PT não tem mais como usar isso. Porque quando o adversário político, por exemplo, era o Aécio Neves da vida, o José Serra, ou o próprio Geraldo Alckmin, que hoje está do lado deles, a, até o próprio ataque, até a forma como eles tratavam o adversário era muito diferente. A questão do Bolsonaro, que ele foi colocado como um grande monstro, um grande vilão, que ele precisava de todas as formas ser combatido. Os outros não, porque é corrupto, porque não quer ajudar o povo, que vai roubar, que vai desmantelar isso, desmantelar aquilo, os órgãos públicos, porque ele tem esquema de corrupção, porque ele foi um péssimo gestor. É esse tipo de coisa que vai ser colocado, mas não que o cara é um grande fascista, um grande inimigo da vida humana, um grande vilão, um grande ameaça. Não tem disso. Aquele que faz ataques à democracia não vai ter mais não vai ter mais essa justificativa. E até muitas pessoas que ficaram contra o Bolsonaro e votaram no Lula, mas no fundo nunca foram da militância petista, podem não continuar apoiando o PT. Então tem essa questão também. E aí, como que vai fazer? Porque não vai ter mais não tem mais um Bolsonaro como
ameaça à democracia. Então pra que eu vou ficar apoiando esse velho, desse 9 dedos aí? Então não vai ter mais aquela coisa. Então provavelmente o PT perdeu um bom trunfo, que talvez ele não tenha depois de novo, tá? Claro que também tem aquela coisa que muitas pessoas estavam passando pano por Lula, com algumas cagadas que ele estava fazendo, justamente porque, mas não é o Bolsonaro. Agora não vai ter Bolsonaro. Mas pode ter Michele, pode ter o Tarcísio, mas é diferente. Eu enxergo de maneira diferente, entendeu? Eu enxergo de uma maneira totalmente diferente que muitas pessoas podem não enxergar, entendeu? Porque a Michelle, ela é esposa do Bolsonaro, mas ela não é o Bolsonaro. Muitas pessoas têm uma certa resistência com ela. Muitas pessoas da direita, que até gostam muito do Bolsonaro, têm uma certa resistência à figura da Michelle. Tem aquelas pessoas que têm uma certa resistência à figura do Tarcísio. Tem aqueles que não apoiam o Romeu Zema. Mas aquela coisa, se por exemplo o Romeu Zema for a bola da vez ou o Tarcísio, eles vão dizer o que é fascismo? Não vai ter mais aquele jogo sentimental que eles usaram para ficar contra o Bolsonaro. Pelo menos eu penso. Então, por um lado, a saída do Bolsonaro num parapolítico é até interessante. Mas é claro que o grande problema também é que a direita brasileira ficou naquela coisa de idolatria. Eu acho que isso foi um dos maiores erros da direita brasileira e que deu, por exemplo, um certo conforto que o Bolsonaro achava que podia tudo. Entendeu? E esse foi o problema. O problema é que o Bolsonaro achou, não, o povo me ama, o povo tá andando de moto comigo, para não ser cercadinho, entendeu? E desprezou certas demandas que depois fizeram falta na eleição. Aí vieram as inúmeras desculpas, as inúmeras situações, não, mas é porque foi a fraude. Porque a urna tá manipulada. Ou não, foi culpa do voto nulo. Entendeu? Sempre há uma, não há. Mas ninguém pensa assim, mas por que o cara perdeu? Onde foi que ele errou? Ele errou nisso, errou naquilo? Porque ele teve várias condutas que queimaram muito cartucho político, cara. E ainda colocaram ele nessa situação. Por que ele está sendo condenado? Por conta também do ele falando das urnas lá, do voto impresso, tá, beleza. Que é um mecanismo até interessante. Porque ele questionou as urnas, porque ele chamou não sei quem, não sei que lá, e ficou nessa coisa. Aí eles usaram isso contra ele, entendeu? Então ele deu margem para o inimigo acabar com ele. E ele achou que, digamos assim, rifando os aliados e fazendo tudo que o inimigo queria, como por exemplo leis feministas e progressistas passando, ele seria poupado de algumas coisas. E o inimigo não prometeu nada para ele, ele agiu achando que o inimigo ia ter um tipo de compaixão com ele. E não foi isso que aconteceu. Então ele se lascou também por causa disso. Ele acha que ia dar certo esse tipo de tática. Não, vamos tentar mostrar uma certa moderação para o meu inimigo, fazer algumas CD para ele e tudo mais. Não, eles não vão ser agressivos comigo. E foi o que aconteceu ao contrário. O inimigo ele não teve hesitação em tentar prejudicar ele de total forma possível. Se ele vai para cadeia ou não, eu já não sei. Eu não sei até quando, mas eu não duvido que ele vá para cadeia. Aquela coisa, não afirma, porém não duvido. Porque existe uma possibilidade, já que nada iria impedir ele de não ir para atrás das grades. Ele não tem mais foro privilegiado.
Ele não tem mais a questão, por exemplo, de ele ser a figura política. Ele é um cidadão comum, então ele não tem mais foro. Então, se eles quiserem uma canetada mandar ele para cadeia, eles mandam. Agora, não, claro que geraria uma certa comoção. Muitos apoiadores são bastante assim indignados, estão muito assim indignados pelo fato dele ele ser considerado inelegível. Mas vocês não vão ver que não vai ter a mesma, por exemplo, a mesma comoção de quando, por exemplo, o Lula foi preso. Não vai ter a mesma comoção. A militância bolsonarista ela já foi, como eu posso dizer, esvaziada. Muitas pessoas não vão para a rua, mesmo indignadas. Isso aí, nossa, a gente tá perdendo de lavada, hein? Então, e esse tipo de coisa mostra que realmente o bolsonarismo ele já não tem a mesma força que antes. Se ele, eu cravo o seguinte, se ele fosse considerado inelegível antes de ser eleito presidente lá no passado, a revolta ia ser maior. Mas agora, depois que ele deixou de ser presidente, já não vai ter rolar a mesma comoção, não vai ter. Não vai ter a mesma comoção. Pegar uma equipe muito peba, não vai ter a mesma comoção. E aí ele vai ele vai agora lidar com as consequências. E agora vão tentar, aquela coisa, né? Ele preferiu se aliar com o militar e com o pessoal do PL do Valdemar, deu no que deu, né? Agora ele quer conhecer as consequências. É um fato, galera. É um fato notório. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo, se Deus quiser.